Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, Eu sou a Natália Silva. e hoje estamos no último programa dessa nossa primeira temporada e a gente tem muito que agradecer. Primeiramente aos nossos entrevistados que ajudaram a construir Urbanidades conosco. Essa é a nossa 25ª entrevista e a gente, de fato, conseguiu se aproximar muito do que a gente esperava desse podcast, de conseguir levantar debates interessantes, profundos, de assuntos diversos, com pessoas de todo o país. Então, fica aqui o nosso imenso agradecimento a esses nossos parceiros. E também nada adiantaria produzir esse conteúdo se não tivéssemos ouvintes. Então fica aqui o nosso agradecimento muito especial também às pessoas que nos acompanham semanalmente, que ouvem as nossas entrevistas e também nos ajudam a construir urbanidades. E nós ficamos muito felizes com a repercussão. Nós chegamos a receber notícia de que estamos fazendo parte de cursos universitários e mesmo amigos que a gente tenta contar que tem um episódio que pode interessá-los e eles já respondem que já conheciam o podcast por outras vias. Então, nosso muitíssimo obrigado. E hoje, nessa nossa última conversa, nós trouxemos o João José Reis para falar sobre o novo livro dele, Ganhadores, a Greve Negra de 1857. Exatamente, Natália. E foi uma conversa muito especial com o João José Reis, muito generoso na sua colaboração. Então a gente fecha essa temporada em altíssimo estilo. E, como de praxe, fica aqui os nossos recados. Para quem tem interesse em receber notícias sobre urbanidades e principalmente Brasil Urbano, fica o nosso Facebook, Urbandata Brasil, o banco de dados sobre o Brasil Urbano. E quem quiser entrar em contato conosco, nós temos um e-mail brasilurbandata@gmail.com. Então é isso. Esse é o nosso último episódio desta temporada e voltamos no primeiro semestre de 2020. Muito obrigado e aquele abraço. Olá, João Freitas aqui para mais uma entrevista do Urbanidades. Hoje estou na companhia da Natália Silva, Olá, João. Olá a todos os ouvintes. da Juliana Oliveira, Opa, tudo bom, gente? e para nós uma honra imensa de estarmos recebendo o historiador João José Reis. João, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado por me dar voz. Obrigado a todo mundo aí. Juliana, Natália, meu xará João. João, maravilha. A gente geralmente começa a nossa entrevista pedindo para que o nosso entrevistado conte um pouco da sua trajetória, dos caminhos que percorreu até chegar aqui. Bom, minha paixão por história surgiu ainda antes de entrar na universidade, naturalmente, porque eu tive um professor muito bom de história num cursinho de vestibular, que foi, aliás, a única etapa da minha formação pré-universitária que foi paga. Eu fiz a minha, vocês chamam hoje de ensino fundamental e médio, todo na escola pública, na época que a escola pública era muito boa. Mas a paixão por história veio precisamente aí. E esse professor, Berto Goulart Paz Filho, era um tenente-coronel do Exército que tinha sido cassado pela ditadura depois do golpe de 1964. E ele tinha uma didática fantástica e um engajamento com o assunto que contaminava. Então, esse foi o clique, né, que me despertou para estudar história. Mas, ainda assim, eu tinha muita ligação e vontade com a área de sociologia, né?
muito em função de aprender a interpretar uma sociedade que eu queria mudar, né? Porque desde o ensino médio eu era muito ligado à política e à militância estudantil, enfim. Então, eu entrei em duas universidades, a Universidade Católica, onde eu fui cursar História, e a Universidade Federal, onde eu fiz a Sociologia. A Católica eu não pagava porque lá ensinava a professora Kátia Matoso, que é uma historiadora importante da escravidão e de outros temas. A professora Kátia Matoso conseguiu uma bolsa para mim, para que eu fosse sua assistente de pesquisa. Então, nesse momento, eu ainda não iria para os arquivos, mas eu tabulava as pesquisas levantadas por outros membros, jovens como eu, né, do grupo de pesquisa dela, e eu tabulava especificamente inventários e testamentos e alguma coisa de caças de alforria. Ainda no segundo ano do meu curso, que eu fiz paralelamente Sociologia na UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, e História na Universidade Católica. Ainda no segundo ano, eu comecei a fazer pesquisa paga, para o professor Stuart Schwartz, que é o autor de obras clássicas sobre a escravidão aqui na Bahia, em particular um livro chamado Segredos Internos, né, traduzido com esse nome, que é sobre escravidão nos engenhos da Bahia, né, do recôncavo da Bahia. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande para ele sobre caças de alforria, que inclusive veio a resultar num artigo clássico que ele escreveu, um dos primeiros, sobre a questão da alforria, né, um estudo quantitativo da alforria, abarcando cerca de 3 a 4 mil caças de alforria, todas elas transcritas comigo. Esse meu percurso não, mas essa minha iniciação à pesquisa foi um pouco desesperadora, porque eu comecei pelo final do século XVII, um momento em que a grafia dos escrivães era extremamente difícil de se ler. Ainda é, né, na verdade. Por exemplo, não há separação entre palavras, entendeu? Então você tinha que ficar ali durante horas para poder decifrar o que estava escrito. E eu confesso que quase desisti. Eu só não desisti porque já tinha um filho nessa altura e que precisava dar o leite, né? Alimentado. Mas então eu insisti na pesquisa e depois de, sei lá, 2 ou 3 semanas eu já estava adestrado, né, na leitura, na paleografia. Mas foi um momento muito difícil esses primeiros dias de pesquisa. Mas fiz então, era exatamente, a pesquisa era entre 1664 e 1745, né? Por que esses marcos? Esses marcos foram dados por ele. Entendi. Pelo pesquisador. Então tem que perguntar a ele. Mas eu imagino, na verdade eu era apenas a mão de obra, né, tropical dele. Mas eu mantive comigo, naturalmente, cópia dessa pesquisa. Tem até hoje anotada, entendeu? Enfim. Sim. Mas, de fato, era um projeto dele com a professora Kátia Matoso, que ele faria esse primeiro momento, até 1750, de fato, né? E ela faria de 1750 até 1850, até o final do tráfico, né? Mas ela terminou fazendo até um pouco mais. Mas o resultado foi que ele fez o trabalho dele e ela fez o trabalho dela. Publicaram mais ou menos na mesma época, sob períodos diferentes. Então, foram os 2 primeiros trabalhos, e que foram simultâneos, né, feitos sobre esse tema. A coleta dela não fui eu quem fez, foram outros assistentes dela. Então, esse foi a minha iniciação. De fato, essa foi uma das minhas entradas, né, na pesquisa, porque eu também trabalhei para um historiador chamado Johannes Augel, um pouco depois, agora lendo uma caligrafia mais inteligível, do século XIX. E era principalmente uma correspondência oficial, né, em que os seus escrivães precisam se fazer entendidos de imediato. Então, foi mais fácil, mas foi uma pesquisa que me trouxe pela primeira vez o interesse em
e vir a investigar os movimentos sociais, né? Tanto dos homens e mulheres livres como dos e das escravizados, né? Dos escravizados. Então, foi nessa pesquisa, aliás, foi a partir dessa pesquisa que eu escrevi o meu primeiro trabalho que foi publicado na Revista de História da USP. Eu ainda não tinha nem terminado a graduação quando esse trabalho ficou pronto e foi apresentado precisamente por esse pesquisador alemão, Hannes Augel, em meu nome, num congresso de americanistas lá no México, né? Ele foi e apresentou o dele, apresentou o meu. E foi esse trabalho que foi enviado. Chama-se A Elite Baiana face aos movimentos sociais. Esse foi o primeiro artigo que eu publiquei. Meu primeiro trabalho, né, na verdade, que eu publiquei. Resultado ainda dessa pesquisa que eu fiz quando era estudante de graduação. Logo depois, em 1975, eu terminei o curso de História e ainda não havia terminado o curso de Sociologia, porque até aquela altura eu realmente não sabia, apesar de estar fazendo pesquisa histórica, já ter inclusive escrito esse artigo, até aquele momento eu não sabia se eu iria, né, enveredar pela história ou pela sociologia. Ia depender do mercado de trabalho, etc., não esquecendo que eu já tinha família constituída. A minha mulher de então também, né, trabalhava, etc., mas precisávamos de duas rendas, pequenas que fossem. Então, mas surgiu então a oportunidade de estudar precisamente sob a orientação do Stuart Schwartz na Universidade de Minnesota, né, que fica no meio oeste dos Estados Unidos. É uma universidade fantástica, é uma universidade pública, muito grande, com uma infraestrutura impressionante, né, incrível, enfim. E aí eu interrompi o curso de Sociologia, faltando as 4 disciplinas para terminar, porque eu decidi viajar logo para iniciar meus estudos de pós-graduação. Eu ainda não tinha mestrado, então eu fiz o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos sob a orientação do Stuart Schwartz, né? E lá fiquei, então, eu tinha 23 anos na época. E quando eu terminei, eu tinha 30 anos, porque eu fiz mestrado, doutorado, ainda teve 2 anos de pesquisa aqui. Minha tese original, o plano original de tese, era escrever sobre todos os movimentos sociais acontecidos na Bahia depois da independência. Então, de 1822, que aqui a independência foi uma independência conflituosa, né? Houve uma guerra mesmo da independência aqui na Bahia, e então da Guerra da Independência até a participação popular, sobretudo, né, na Guerra da Independência, até 1837, que é a Revolta da Sabinada, né? Uma revolta federalista com algum verniz republicano, enfim. E no meio de tudo isso, quer dizer, das revoltas liberais, motins de caserna, era tudo, né? Inclusive as revoltas escravas, né? E aí no meio estaria a revolta dos malês. Quando eu comecei a me preparar para escrever, eu já estava com a documentação toda pronta, etc. Depois dos 2 anos passados aqui no Brasil, coletando material, e que somou algum material que eu já tinha e que tinha resultado, inclusive, nesse artigo primeiro, que eu já mencionei 10 vezes aqui. Bom, quando eu comecei sentei para escrever, eu digo, eu quero começar de alguma coisa que eu nunca tivesse, que eu nunca, né, abordei. Aí eu comecei pelas revoltas escravas, entendeu? Pela revolta dos malês, especificamente, que eu tinha coletado uma documentação muito grande. E com isso eu comecei a escrever, e aquele que ia ser, na verdade, um projeto de pós-doutorado, que seria escrever um livro sobre a revolta dos malês, terminou sendo a tese, entendeu? A tese de doutorado, que eu terminei no final de 81, né? Defendi em 82, então o meu doutorado é de 1982. Voltei para o Brasil, mas, na verdade, naquele intervalo de entre 79 e 80, esses 2 anos aí, eu já estava ensinando na pós-graduação da UFBA como professor visitante, ou seja, eu era professor visitante na terra em que nasci, né? Era uma coisa meio esdrúxula, porque não havia concurso na época, essa coisa toda. Então, eu viajei
eu ainda, assim mesmo, mantive esse vínculo de professor visitante, que era, na verdade, um vínculo que equivalia, de uma certa maneira, ao de professor colaborador, né? Só que eu atuava apenas na pós-graduação. E aí, quando eu voltei, eu retomei esse vínculo e houve uma efetivação de todas as pessoas que estavam nessa situação precária, né? Uma espécie de trem da alegria, né? Houve um trem da alegria e o meu concurso, na verdade, eu só fiz um concurso na minha vida, que foi o concurso de titular, professor titular. Foi feito no final da década de 90, né? Já bem mais tarde. Mas eu me efetivei como todos os professores colaboradores e visitantes que existiam, né, flutuando em todo o Brasil nas universidades federais, né? Ainda sobre o regime militar. É interessante dizer isso. E como resultado de uma greve longuíssima que aconteceu em 79 ou 80, não me recordo agora, na qual uma das reivindicações era exatamente essa, que esses professores que tinham uma situação precária, contratos precários, fossem absorvidos, né? Professores e professoras. Que entrávamos lá, não assim, né, de paraquedas, por outro lado. Havia um processo também, algum processo de seleção, etc., mas não era um concurso público. Aliás, os concursos públicos na época não estavam sequer normatizados, né? Muita gente entrou na universidade, muito tempo depois, aliás, né, que os concursos viraram a maneira mais corriqueira de se entrar, que entraram sem concurso, né? Notório saber, aí tem uma série de convites né, da própria universidade, enfim. Eu não sei exatamente a história mais específica né, dos concursos, mas teve disso também, né? Muita gente que entrou, independente né, da situação que eu tinha e de muitos outros que muita gente também entrou na universidade sem necessariamente prestar concurso. Bom, aí pronto, eu virei professor da UFBA, professor mesmo, efetivo, etc. E aí eu estou lá até hoje, né? É isso. Nessa trajetória longuíssima, você falou um pouquinho sobre seu trabalho com revoltas, né, principalmente a revolta dos malês, mas hoje a gente está aqui para conversar mais sobre o seu livro novo, né, que saiu esse ano, Os Ganhadores, a Greve Negra de 1857. E, bom, a gente queria perguntar primeiro quem são esses ganhadores e pedir para você contar um pouquinho sobre esse livro, como foi a pesquisa, o resultado do que a gente tem hoje impresso. Bom, essa pesquisa foi muito longa, porque eu já tinha a ideia de escrever um trabalho mais denso sobre o assunto desde o início da década de 90, olha só. Tanto que em 94, 95, por aí, meados da década de 90, eu já havia publicado um artigo aqui na revista USP, mas esse trabalho ficou em banho-maria, e entre o atual livro, né, e esses artigos, eu publiquei muitas outras coisas, né, livros inclusive. Quando foi em 2016, eu botei na minha cabeça, 2015, 2016, veio a decisão de que, não, eu preciso escrever esse livro porque eu já tenho material fantástico, né? Porque depois desses artigos eu fui coletando mais coisas. E aí eu fui fazer uma bolsa lá em Berlim, no instituto, que tinha um programa onde o tema era trabalho. Não apenas a história do trabalho, mas também a sociologia, a economia do trabalho, enfim, trabalho. E o meu tema, então, se encaixava como uma luva, né, para esse programa. Aí eu passei 8 meses lá e foi então que eu escrevi o livro, né? Já fui com tudo preparadinho e escrevi o livro lá. A pesquisa, como eu já te falei, é uma pesquisa antiga, né? Tem outro artigo que eu escrevi, além desse sobre a greve especificamente, já um pouco mais tarde, chamado De Olho no Canto, que era em cima de um documento que eu havia encontrado, que hoje em dia, né, muitos pesquisadores também já vieram utilizá-lo, que era
um livro de matrícula dos ganhadores já no final do século XIX, nas vésperas da abolição, né? 1887. Aí eu escrevi um outro artigo, né? Então, eu tinha esses dois artigos aí sobre os quais trabalhar, expandir, e foi o que aconteceu. O livro resultou basicamente disso, desses dois embriões aí. Mas você fez uma outra pergunta que agora eu já me esqueci qual foi. Quem são os ganhadores? Quem eram os ganhadores? Exatamente. Bom, os ganhadores eram tanto pessoas escravizadas como libertas e até livres, na sua quase 100% negros e a maior parte, né, disparada a maior parte, naquela altura da greve, africanos, né? Eram africanos. E ganhadores é o nome que se dá ao homem, aquele que ganha na rua, né? Que vai para a rua ganhar a sua sobrevivência, e no caso dos escravizados, a sobrevivência do senhor, né? E ganhadeira é a mulher, quer dizer, é equivalente ao feminino desses ganhadores. Só que não faziam a mesma coisa, né? Os ganhadores, em geral, faziam um trabalho mais fisicamente, né, que demandava mais, como, por exemplo, carregador de cadeira, né, que era uma dupla que carregava a cadeira, que era o principal meio de transporte de pessoas na época. Sobretudo em Salvador era muito importante por causa das ladeiras, essa coisa que não permitia o uso de carros com tração animal, né, ou dificultava bastante. Ou carregadores de tonéis, de grandes caixas de açúcar, né? Caixas enormes de açúcar, e, enfim, móveis, essas coisas. Então, esses carregadores eram ganhadores, não é isso? E elas, as mulheres, elas estavam mais dedicadas ao negócio de rua, né? Ao comércio ambulante. Inclusive, era um setor do mercado de trabalho urbano bem mais lucrativo do que aquele de carregar coisas, né? Eu botei inclusive no título Ganhadores, porque a greve foi feita por homens, né? Por ganhadores mesmo, né? Por aqueles, como eu já disse, empregados no serviço de frete, né? No serviço de carrego de mercadorias e pessoas, né? Mas elas estão também presentes no livro, primeiro porque elas tiveram alguma participação solidária, digamos assim, de solidariedade aos grevistas, né? Por exemplo, tem notícias de que elas vaiaram tentativas de escravizados, né, que foram obrigados pelos senhores a voltar ao trabalho, né? E elas vaiaram junto com os chamados moleques na época, né? Talvez até alguns filhos delas. Bom, e eu também faço uma cobertura da atividade delas quando eu discuto o que eu chamo de guerra fiscal contra os africanos, né? Porque elas pagavam regiamente impostos para poder trabalhar, né? Até porque os impostos que elas trabalhavam, inclusive, que elas pagavam, eram mais altos do que o que os homens viriam a pagar, né? E que resultou na greve, porque a greve foi uma greve fiscal, digamos assim, né? Foi a greve contra a tentativa de se impor um imposto de ocupação, né, sobre os ganhadores. Esse é o motivo da greve, né? Então, um dos aspectos do livro é exatamente mapear toda a legislação anti-africana, a legislação fiscal anti-africana. E eu digo que é anti-africana porque, durante a maior parte do século XIX, essa legislação ela selecionava os africanos, ela separava os africanos dos demais trabalhadores de rua para taxar. Então, o trabalhador de rua que fosse nascido no Brasil, ele não pagava os impostos que os africanos pagavam, entendeu? De modo que foi uma discriminação étnica, né, no caso, muito clara e aberta, né? E foram medidas que aconteceram principalmente depois da revolta dos malês em 1835, era uma maneira, na verdade, de dificultar a vida dos africanos para que eles deixassem a cidade,
né, espontaneamente, entre aspas, fossem se empregar como mão de obra dependente, embora livre, no campo, né, sobretudo nos engenhos do interior da Bahia, ou então desistir de viver no Brasil, tomar o barco e voltar para a África, o que muitos fizeram, né? Mais gente voltou para a África do que se empregou no interior, né? nos engenhos e pequenas indústrias, como a do fumo, por exemplo, que existiam no Recôncavo. De maneira que o plano do livro é basicamente isso, né? Quer dizer, a resistência dos africanos fosse a resistência individual, feita através de petições pedindo anistia desses impostos, né, às autoridades fiscais, e muitas vezes os pedidos chegavam ao presidente da província, né, que é a autoridade que equivalia ao governador do estado hoje em dia, porque a lei permitia que eles fizessem essas petições. Então, são petições impressionantes, né, que eu consegui encontrar. E entre essas petições, não apenas petições de homens, mas também petições de mulheres. De maneira que eu também analiso, discuto as petições de mulheres para entender, né, essa questão da pressão, da guerra fiscal, de maneira mais abrangente, né? Não podia considerar, nesse caso aí, apenas os homens. Agora, como o livro centra, né, tem como centro dinâmico a greve de 1857, é sobre os homens, como eu já disse, que eu mais falo. João, um espaço muito presente no seu livro é o canto, né? Os cantos, onde os ganhadores se organizavam e tudo mais. Eu gostaria que você discutisse como o canto ele cria a sociabilidade dos ganhadores. Era uma sociabilidade que girava em torno do trabalho, mas não era só isso, né? Os cantos tinham uma dimensão étnica, né? Quer dizer, os cantos, mais do que uma estação de trabalho, era também um lugar de trocas, né? Trocas culturais, sociais, onde as pessoas circulavam, mesmo aquelas que não fossem trabalhadoras do canto, né? E era a maneira organizada desses africanos ocuparem o território urbano, porque esses cantos existiam dezenas deles espalhados por toda a cidade, cada um com hierarquia, né? O chefe maior era o capitão do canto, e tinha também um assistente, e tinha toda uma vida ritualizada, né? do poder e da hierarquia que dizia respeito a esses cantos. Por exemplo, um dos momentos de grande mobilização era quando um capitão de canto era escolhido, né? Infelizmente, nós não temos documentação suficiente para dizer como que esses capitães eram escolhidos, né? Mas a gente presume que uma das qualidades do capitão era entender do mercado de trabalho em Salvador. Portanto, não podia ser, por exemplo, um africano recém-chegado, né? Assim como não podia ser um negro nascido no Brasil, porque ele não receberia o respeito, digamos assim, exigido por um grupo constituído praticamente 100% por africanos, né? Mais tarde, quando os africanos vão desaparecendo, aí sim, aí nós vamos ter muitos capitães do canto que são nascidos no Brasil, né? Negros, porém nascidos no Brasil. Mas no momento da greve, esse canto, que teve um papel fundamental, embora muito silencioso na documentação, né? Não se ouve o canto, digamos assim, né? na documentação. Ele tinha que haver uma articulação dos diversos agrupamentos, né? Através de lideranças. E essa liderança, a única possível, seriam os capitães de canto, né? Então, esse canto, além de funcionar, né, como essa instituição que organizava o sistema de trabalho do ganho, também tinha uma dimensão política fundamental que se expressou em toda a sua magnitude em 1857, né, porque foi uma mobilização que parou a cidade, né? Seria impossível você fazer uma coisa dessa, entre aspas, espontaneamente. Tinha que haver uma organização prévia, né, para que aquilo acontecesse, e
A única possibilidade de organização prévia era exatamente os cantos, né? Seria até interessante falar um pouco por que esse termo, né, canto. Bom, canto, na verdade, era como se chamava as esquinas das ruas, né? E as esquinas era aquele pedaço, parte do território urbano, que poderia funcionar de maneira mais eficiente para que os ganhadores encontrassem seus clientes, né? Porque na esquina você tem gente chegando em todas as direções, enfim. É uma coisa meio óbvia, né? Então, cantos por causa disso. Mas, na verdade, os cantos existiam em tudo quanto é parte, não necessariamente em esquinas. Por exemplo, a maior parte dos cantos, eles estavam localizados no porto, né? Natural, porque era o porto onde as mercadorias chegavam e de onde elas saíam. Então, tinha muito serviço para ser feito, né? Uhum. E não era exatamente em esquinas, né? Uma outra possibilidade é que os cantos fossem, esse nome, canto, resultasse das canções de trabalho, né? Porque esses trabalhadores, eles trabalhavam cantando, né? Um puxava um tema, alguma coisa assim, o outro respondia, né? Que é um estilo, né, de canto muito tipicamente africano, né? Embora outras culturas também conheçam, né? Mas isso está no candomblé, está na capoeira, né? Um puxa o canto e o outro responde, o coro responde, né? Então, isso era muito comum e se cantava sobre as agruras da vida, entendeu? A falta de comida, a comida ruim, enfim, se protestava contra o Senhor. Isso é o que a gente sabe pelo que sobrou, né? Digamos assim, de evidência, né? Porque esses cantos, na sua maioria, eram letras, digamos assim, essas canções, às vezes, eram cantadas em língua africana, né? E, sobretudo, no século XIX, em Yorubá, né? Porque os Yorubás vieram a constituir 80, às vezes mais por cento da população ganhadora. João, o Urbanidades tem se esforçado para discutir o termo urbano, né, no seu mais amplo sentido. E a gente queria ouvir um pouco de você sobre como a escravidão no meio urbano possibilita que a gente possa falar de um movimento de greve. Que particularidades a gente vai ter em Salvador, no meio urbano, mas mais especificamente em Salvador, que possibilitou esse tipo de levante popular? Olha, a escravidão urbana ela foi muito parecida em toda parte que existiu, né? Dos Estados Unidos até a Argentina, nós tivemos escravidão urbana. E o desenho era o mesmo, eram pessoas que eram colocadas na rua para ganhar e, em geral, ficar com a parte do ganho, que aí era contratado com o senhor. Infelizmente, nós não sabemos que tipo de contrato se fazia, mas era exatamente do pecúlio que era feito, pecúlio no sentido de poupança, feito pelos escravos ao longo de muitos anos. Eu calculei entre 8 e 10 anos, se você era muito econômico, a poupança podia ser usada para a compra da alforria, né? Então, uma das razões por que as alforrias são um fenômeno, né, que bastante ligado à cidade, mais do que ao campo, não que no campo não existisse, né, alforria, mas é resultado exatamente do acesso dos escravos a uma economia monetária, né? E até porque a maior parte, em geral, a maior parte das alforrias, sobretudo na cidade, a maior parte era paga, né? Então, a escravidão urbana era isso. Repetindo, o esquema era esse: o escravo ia para a rua, né, para batalhar a sua sobrevivência e a sobrevivência do senhor, né? No final da semana, ele entregava ao senhor o resultado da féria, né, da semana, aquele valor contratado. E tudo que excedesse, o escravo podia embolsar, fosse escravo homem ou escravo, né, ou mulher. Inclusive, como eu já falei antes, como as mulheres tinham ocupações mais lucrativas, elas podiam se alforriar mais facilmente do que os homens, né? Então, elas, por exemplo,
representavam em torno de 30% a 35% da população escravizada. No entanto, eram 60% a 65% da população liberta. Invertia, entendeu? Eram minoria enquanto escravos, mas maioria enquanto libertos. Sacaram? Sim. Sim. Então, a cidade era que proporcionava isso, né? Eu repito e insisto, a cidade era que proporcionava essa formação de um setor, né, liberto e posteriormente livre, porque os filhos dos libertos eram livres, né? Que no Brasil foi muito expressivo, né? A formação de um setor da população negra, porém não escravizada, né? Em meados do século XIX, inclusive, essa população já era maioria, se comparado aos escravos, certo? O Brasil foi, de longe, o país que mais, ou a sociedade escravista que mais alforriou, né? Tanto por suas dimensões, né, como porque o Brasil tinha acesso muito fácil aos mercados africanos, né, de fornecimento de mão de obra escravizada, tanto em Angola, como em Moçambique, como no Golfo do Benin, né, que é a costa, o litoral de parte da Nigéria, do Benin, do Togo, enfim, né? Aliás, esses eram os escravos que vinham principalmente para a Bahia, os do Golfo do Benin. Então, a mão de obra aqui, africana, é relativamente mais barata do que no Caribe e nos Estados Unidos, né? Até porque a viagem para ir até lá era muito maior do que a viagem até o Brasil. Então, o índice de mortalidade a bordo dos negreiros era maior, né? O que encarecia a mercadoria, entre aspas, né, escravizada, humana, mercadoria humana, né? De modo que, ao forriar, você podia vender uma forria a um escravo e, com esse dinheiro, comprar um escravo mais jovem, por exemplo, né? E esse escravo mais jovem iria servir até uma determinada idade, e depois ele também, ou ela, podia se alforriar e o senhor comprar. Ou seja, era um mecanismo também de renovação da mão de obra, certo? Mas, que fique muito claro, aqueles que conseguiam se alforriar, fosse gratuitamente, fosse onerosamente, né, pagando, foram muito poucos, né, comparado com os milhões que, sobretudo na escravidão rural, que trabalharam na escravidão rural, que era a imensa maioria, né? Esses chegaram aqui ou nasceram como escravizados ou nasceram escravizados e morreram escravizados, né? Muitas gerações. Então, aqueles e aquelas que conseguiram alforria foi uma porcentagem muito pouca, que é difícil de mensurar, porque nos faltam, enfim, as estatísticas, mas eram muitos, né? E o Brasil foi quem mais alforriou, mas no cômputo geral, números irrisórios, né? Isso é importante de se dizer, né? E os escravizados na cidade, eles, em meados do século XIX, ainda era a maioria, mesmo em 1857, quando aconteceu essa greve aí. A maioria dos grevistas era escravizada, né? Agora havia uma quantidade bastante significativa também de libertos, né? De ex-escravos que continuavam a fazer o mesmo trabalho de quando eles eram escravizados. A escravidão urbana era essa, né, digamos assim, a principal dimensão que tinha a escravidão urbana, né? Essa escravidão de rua, né? Do ganho de rua. Agora, havia também um setor muito grande dessa população escravizada que trabalhava dentro das casas, né? Como domésticos, homens e mulheres, sobretudo mulheres, né? Que cozinhavam, passavam, lavavam, faziam compras, entendeu? Muita gente, inclusive, tinha uma dupla jornada, porque trabalhava em casa e trabalhava na rua, né? Era muito comum isso também. Mas é importante também enfatizar de que havia o trabalho na rua e o trabalho dentro de casa, né, para os escravizados. Bom, acho que uma ligação possível para essa conversa que a gente estava tendo
pensar que o legado da escravidão é ter essa população negra que não só é colocada em certas partes da cidade que são segregadas, mas, falando mais especificamente dos pontos do seu livro, como que o Estado vai criar mecanismos para constranger essa população, pensando até que para o ganhador efetivamente ganhar a sua férias e ganhar o seu lucro, ele precisa circular. A gente está falando de uma escravidão muito diferente daquela da senzala. E aí o Estado se depara com o problema de tentar controlar o trânsito desses ganhadores e dos escravizados e libertos em geral. E o seu trabalho fala disso, né, da tentativa de criar mecanismos, leis e a resistência a esses mecanismos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os mecanismos que são criados na década de 50. Você mesmo já disse que eles começam a serem criados após a revolta dos malês, e aí em 57 a gente tem uma reedição. O que acontece para que... O que o Estado tenta fazer e como que se dá essa reação? Você praticamente respondeu uma parte da pergunta, mas enfim, depois da revolta dos malês, eu havia falado anteriormente, né, que houve uma preocupação muito grande com a segurança, sobretudo no que dizia respeito aos libertos, porque era na casa dos libertos que muito da conspiração aconteceu, né? Então, por exemplo, os libertos passaram, logo depois, no mesmo ano, uma lei dizia que os libertos tinham que pagar um imposto de 10 mil réis anualmente para poder permanecer na cidade, né? É uma espécie de imposto per capita, né? Para que um imposto de residência, né? Na verdade. Além disso, houve num crescendo os impostos ocupacionais, né? Que atingiram primeiramente as mulheres e depois várias ocupações nas quais estavam empregados os homens, e os ganhadores de rua, esses carregadores, foram, digamos assim, os últimos a entrarem nesse jogo aí de pressão fiscal, né? Então, na verdade, o imposto que causou a greve na verdade, foi apenas um aspecto da lei municipal, né? A postura contra a qual os grevistas reagiram, né? Era uma postura mais ampla que implicava no pagamento de um imposto, na matrícula e no uso de uma chapa que deveria ser usada no pescoço com a inscrição do número do matriculado, né? Uma placa de metal, o número do matriculado. Além disso, isso para todo mundo, os libertos teriam que apresentar um fiador idôneo, naturalmente um homem branco, né, que afiançassem sobre a sua integridade moral, entendeu? Honestidade, coisas dessa ordem, né? Então, era um pacote de controle, né? Talvez até mais do que um pacote fiscal, porque o imposto mesmo a ser cobrado não era tão pesado para o ganho desses trabalhadores, e eles sempre poderiam transferir para a clientela deles, entendeu? Aquele valor, enfim, aumentar o frete, né? O valor do frete, né? Mas a grande reação foi exatamente pelo controle que estava se tentando fazer nos próprios corpos, né? Ou através dos próprios corpos dos ganhadores, como representado por essa placa, né? Ora, essa placa criou uma reação tão grande que o imposto caiu no segundo ou terceiro dia da greve. Caiu porque a associação comercial entrou em campo, pressionou o presidente da província, e o presidente da província tinha autoridade de cassar uma lei municipal naquela época, né? Então, a parte fiscal da lei foi cassada imediatamente, mas a greve continuou durante mais uma semana. Então, a greve passou a ser contra, na verdade, os mecanismos de controle do trabalhador. A fiança, sobretudo, que os libertos teriam que arranjar um branco, né, para fazer um documento de fiança,
e a placa que cobria todo mundo, né? A fiança foi modificada também. Em lugar de ser um homem branco que escrevesse, poderia ser uma autoridade, em geral branca, mas era uma autoridade, que era, por exemplo, o delegado da freguesia, que em geral consultava o inspetor de quarteirão, daquele quarteirão onde o africano morava, e aí o inspetor de quarteirão dizia, não, esse cara é trabalhador, honesto, né? Enfim. Mas burocratizou a coisa, mas deixou de ser um esquema que tornasse a vida dos africanos libertos ainda mais dependente de um branco, né? Quer dizer, que reforçasse aqueles esquemas de clientelismo, de paternalismo enquanto modo de dominação de classe, né? E, no caso aí, étnica também. Né? Então, de modo que democratizou a coisa da fiança, é isso que eu quero dizer. Era apenas um funcionário lá da polícia que dizia, não, esse cara nunca me causou problema, né? Nunca tive que quarta briga dele, acusação de roubo, nada disso. Né? Mas a zorra da placa continuou como uma coisa de que nem o governo provincial, né, nem o governo municipal abriam mão da placa. E, de fato, a placa ficou. A placa permaneceu tal como anunciado na primeira lei. Na lei modificada, que houve uma modificação da lei, permaneceu a placa. E a reação continuou, então, a greve continuou, na verdade. Né? Continuou até o cansaço. Né? Continuou por causa da placa. Inclusive, eu encontrei fontes que dizem que essa greve foi também conhecida como a greve da placa, ou a revolução da placa, né? Marcando que esse elemento, né, da lei foi talvez o que mais marcou, né, o movimento. Eles não puderam, né, não conseguiram derrubar essa coisa da placa, mas eles começaram a fazer uma espécie de desobediência civil, não usavam a placa, ou então não usavam a placa no pescoço, né? Tinham a placa, mas deixavam na algibeira, em qualquer lugar que não estava sendo exibida publicamente, né? Que era o que dizia a lei. Né? Eu encontrei vários casos assim, e muitos outros devem ter escapado no registro policial, ou então se perdeu, o documento se perdeu, enfim. E o imposto retornou não mais como imposto municipal, mas como imposto provincial. Né? E não houve nenhuma reação, a greve, nem nada. O que denota, mais uma vez, que o grande problema, na verdade, contra o qual eles estavam se levantando era a questão do controle policial. Né? E, no final das contas, essa placa de metal. Né? Então, se a gente pegar 1835, né, 1837, o que a gente vai ver? Um crescendo, né, de tentativas de controle, porque outras tentativas já tinham acontecido, né, antes de 1857, tentativa de controlar, que os africanos conseguiram, de alguma maneira, ou se opor claramente, ou burlar. Por exemplo, 2 anos depois da Revolta dos Malês, a revolta foi em 1835, 1837, entrou em vigor uma lei que obrigava os cantos a se reorganizarem sob a batuta de um capataz que era indicado pelas autoridades. Ou seja, não era escolhido pelos africanos, mas indicado podia ser africano, mas era indicado pelas autoridades. Né? E tinha também um inspetor das novas capatazias. Então, a palavra canto de trabalho desaparecia e entrava a palavra capatazia de trabalho. Então, foi o que aconteceu. Os ganhadores também transformaram a cidade num caos, porque fugiam da matrícula, né? Fugiam de uma capatazia para outra, e aí não tinha ganhador suficiente na capatazia de onde eles fugiam. Né? Eles iam, em geral, para lugares onde a capatazia não tinha ainda sido introduzida. Enfim, a gente pode até chamar
com uma certa propriedade, né, a primeira greve, né, que aconteceu 20 anos antes, né, da de 1857. Eu descrevo em detalhe esse episódio. Né? O governo recuou. Apesar da revolta de 1835 estar muito fresca, e essa lei da capatazia ser um mecanismo de controle, né? Apesar disso, o governo teve que recuar porque a cidade não estava funcionando a contento. Né? E aí continuou, né, um processo assim de introdução mais lenta de impostos, de ocupação, etc., mas que não implicavam num controle, senão através da fiscalização tributária. Aí vem 57, que introduz uma fiscalização policial, que são essas placas. Primeiro a fiança e a placa, e depois sobrando a placa. Entendeu? Então, é assim que eu vejo o que está ocorrendo, né, por aí. Fora um outro aspecto que era o controle policial nas ruas. Né? Aí são várias leis infindáveis, das posturas e proibições e toques de recolher, etc., que não estavam diretamente vinculadas ao trabalho, mas estava vinculado, como você percebeu muito bem, à circulação dos africanos livres e escravizados na cidade, tanto no momento de trabalho, quer dizer, durante a jornada de trabalho, quanto depois da jornada de trabalho, à noite, quando muitos deles saíam para se divertir, para o batuque, enfim, né? Que é exatamente o capítulo com que eu abro o livro, né? Que é essa repressão policial a essa circulação não necessariamente vinculada ao trabalho. Então é isso. João, a gente está discutindo aqui a greve de 1857, mas o termo greve mesmo, ele só foi ser reconhecido no Brasil na greve de 1917, né? Que no caso foi feita por operários italianos, né? Figuras completamente avessas à greve de 1857, que teve em sua maioria africanos, negros africanos. E, bom, eu gostaria muito que você falasse sobre essa questão do reconhecimento, né? Será que teve uma questão racial para se reconhecer a greve de 1917 e não as anteriores a elas? A greve de 1917 não foi a primeira vez que o termo foi usado. 1917 foi uma greve geral, né? Mas o termo foi usado ainda durante o século XIX. E, por sinal, foi usado em 1856 com uma parada. Eu falo isso no livro, só que, se não me engano, eu boto na nota de rodapé. Mas há uma parada de fornecedores de madeira na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Teria que verificar aqui no livro. Eu vou até ler, viu? Por favor. É uma nota interessante. O termo greve foi usado por um correspondente na cidade de São Paulo, do carioca Jornal do Comércio, 27 de junho de 1852, para definir a suspensão do trabalho por 15 dias pelos carreiros que se empregavam no transporte de lenha. Depois de explicar a origem francesa do termo, o autor da nota assim o empregou. Abro aspas para a fonte. Saiba agora que os carreiros dos contornos da capital, que costumam fornecer a lenha para o consumo, fizeram greve há 20 dias, mais ou menos. Fecha aspas. Eles protestavam, interessante isso aqui, eles também protestavam contra uma postura que proibia o chiado produzido pelas rodas de seus carros. De boi, né? Isso é uma informação que foi dada por uma colega historiadora da Unifesp chamada Maria Luísa Ferreira de Oliveira. Né? Mas veio muito tarde e eu apenas coloquei aí. Mas, de fato, o termo greve... Então, com isso eu quero dizer que o termo greve foi usado 5 anos antes, né, para um movimento semelhante, muito semelhante, que aconteceu em São Paulo, né, não pelos próprios carreiros, no caso, mas por um correspondente de jornal. Mas em 1857 foi usada a palavra parede, que também veio a ser incorporado ao vocabulário desse tipo de movimento, em geral associado com um adjetivo, né? Parede grevista.
ou então só a parede, né? Então, parede foi usado. Mas aí na introdução eu explico que eu usei esse termo para me fazer melhor entender para o público leitor, né, do que se trata, né, porque no sentido muito amplo de paralisação. Não foi também uma greve contra um patrão, por exemplo, né, que é o alvo quase que necessário, né, e suficiente para que se defina uma greve, né, ou uma greve contra o patrão, né? Uma greve sempre é contra um patrão. No caso aí, não foi uma greve contra um patrão. Por exemplo, os escravos, se tivessem fazer a greve, teriam feito a greve contra seus senhores, né? Mas foi uma greve Sim. contra um Estado. Foi uma mistura, na verdade, entre um movimento muito tradicional que se fazia bastante. Aqui também, um movimento contra uma determinada lei, né? Coisas que, inclusive, motivaram movimentos no Brasil e fora do Brasil. A Revolução, por exemplo, americana, começou com um movimento antifiscal, né? Contra a tributação do chá, né? Aqui a Inconfidência Mineira contra o quinto, a cobrança do quinto, né? Então também foi um movimento antifiscal. De modo que foi isso, foi um movimento antifiscal. Como se tratou de uma parada, né, de trabalhadores, aí eu utilizei o termo greve, até porque o termo parada, que é sinônimo de greve até hoje, né, parede, foi também utilizado. Quer dizer, aquilo foi visto como hoje se veria, né, uma greve. Bom, tem greves também aqui que são feitas contra, por exemplo, os motoristas de ônibus, com muita frequência, eles param, não contra seus patrões, né? Não em demandas salariais, por exemplo, mas por causa de segurança, né? Nós não estamos tendo segurança para trabalhar. Então, é uma greve contra o Estado, né? Uma parada contra o Estado. E é chamado de greve, não é isso? Se aproximaria mais do lockout, talvez, se a gente fosse pensar. Mas lockout é uma coisa mais ligada ao patronato, né? Tem isso também. Boicote, aí poderia chamar de boicote e tudo, mas greve é um termo, digamos assim, eu acho que muito mais inteligível, né, para quem quer entender uma parada de trabalhadores. Foi por isso. Mas eu sei que é um termo que tem as suas imperfeições conceituais, né? Nesse caso, o uso nesse caso específico. Por outro lado, se a gente for ler a historiografia da greve, inclusive tem um autor que fala exatamente isso, que greve foi um tipo de repertório, né, utilizado pelas classes trabalhadoras há muito tempo. Ela se torna uma rotina, digamos assim, com o trabalhador industrial, mas escravos fizeram greve, por exemplo, e camponeses fizeram greve. Então, ele mostra que a atitude, que eu quero dizer, a atitude coletiva, né, o comportamento coletivo, no caso, inaugurou, né, esse estilo de resistência antes que o termo greve foi utilizado. O termo greve é do final do século XVIII, né, um termo francês, que está relacionado com uma praça, a Place de la Grève, né, onde os operários se reuniam, inclusive se reuniam inicialmente para procurar trabalho, né, uma espécie de canto de trabalho, uma coisa assim, para procurar, no caso, trabalho. E aí depois foi ampliado para ser um lugar de protesto, não relacionado especificamente ao protesto de trabalhadores industriais, né? E assim foi se formando esse tipo de conceito e se adaptando, e foi transformado, né, num tipo de movimento coletivo que hoje nós conhecemos, né? Mas também tem uma história aí, né, do próprio termo greve, que originalmente não tinha nada a ver com o que hoje a gente conhece. Daí eu ter usado essa licença, digamos assim, né, essa licença conceitual, né? Não é poética, mas é conceitual. Não, é que eu digo mais na questão do reconhecimento, assim, pouco se fala
de uma greve antes da de 1917, né? Parece que ela ganha muita... Eu lembro, por exemplo, na escola a gente nunca debateu sobre uma greve antes de 1917. Ela fica marcada como a primeira, assim, do Brasil, única e exclusiva, sabe? Entendi. Mas, por exemplo, houve uma greve geral dos tipógrafos do Rio de Janeiro, logo no ano seguinte à greve de 1857. Né? Houve uma paralisação dos tipógrafos, e que é conhecido como a greve dos tipógrafos de 1858. Né? Então, e muitas outras greves aconteceram antes da de 1917. A 17 ele tem esse, como eu falei, ela tem essa dimensão toda porque se tratar de uma greve geral, né? E em certos aspectos, inclusive, uma greve nacional, né? Mas antes disso, muitos outros movimentos se autodenominaram greve. João, no início da nossa conversa, você havia comentado sobre o seu encanto pela sociologia, muito no sentido da possibilidade de intervir e transformar a sociedade. Hoje, sua obra tem um potencial transformador único, eu diria, à medida que traz um protagonismo negro para uma história escrita majoritariamente por brancos. Como que você avalia esse movimento de reescrever a história, seja em obras como a sua, ou até mesmo como a obra da Ana Maria Gonçalves, que também fala sobre a revolta dos malês e que se vende como ficcional, mas que é muito mais documental? Aí a gente volta para o que eu falei antes da licença, né, literária e dos limites que os historiadores têm de criar. O historiador tem que criar, claro, tem que ser criativo, né? Tem que ser imaginativo, tem que escrever sobre suas muitas dúvidas, né? Tem que usar termos como provavelmente, possivelmente, muitas vezes, né? Tem que pedir desculpa ao leitor por não ter a resposta decisiva sobre certas perguntas, enfim, né? Quer dizer, a história tem uma parte da história, da obra histórica, né? do pensamento, da elaboração histórica, que está mais no campo das perguntas, das dúvidas, do que das respostas e certezas. Sim, né? sim. De modo que isso daí é muito mais do que na sociologia, por exemplo, que na sociologia você pode ir lá fazer uma pesquisa de campo, entrevista, entendeu? Tem as estatísticas, essa coisa toda. Né? Então, a história tem um grau de indeterminação bem maior. É por isso que, inclusive, eu nem considero história ciência, né? Eu acho que história está no campo das humanidades, como está a literatura, mas não é a mesma coisa. Né? O livro que você mencionou, Defeito de Cor, por exemplo, que inclusive tem uma biografia, né? O livro paga, digamos assim, paga um certo pedágio à historiografia em dois aspectos. Um é que é baseado na invenção, digamos, na criação de um documento, né, que seria uma longa carta escrita pelo personagem central, né, sempre em primeira pessoa. Né? O personagem central que é Canindé ou Luísa Marim, né? A mãe de Luiz Gama. São dois personagens, digamos assim, reais, né? E em cima disso ela constrói uma narrativa ficcional, né? E ela sabe disso, eu sei, mas nem todos os leitores sabem, né? Mas como todo romance histórico é muito vinculado também ao que, entre aspas, né, realmente aconteceu. Esse realmente, é claro, são aspas bem grandes, porque o realmente é interpretado por cada geração de historiador. Né? Mas, de fato, tem fatos, né, que é uma espécie assim, de matéria-prima, né, da história, assim como é do historiador, sobre a qual não existe dúvida. Por exemplo, não existe dúvida que em 1835 aconteceu uma revolta, né, capitaneada por negros muçulmanos, vindos da África. Isso daí não tem a menor dúvida. É como você vai interpretar esse fenômeno, né, que, na verdade, faz a diferença. Né? Então, tem a interpretação do historiador, né, cheio de dúvidas, né, mas é uma interpretação
bem colado aos fatos, e tem a narrativa literária, né, muito mais livre, que permite não apenas se apropriar de fatos e de personagens, né, reais, e fazer com que esses fatos, esses personagens reais, se transformem em sua interação mútua. Uhum. Quer dizer, no caso especificamente da Luísa Marinha, como ela participou, interpretou, entendeu? E interagiu com um fato histórico que aconteceu, que foi a Revolta dos Malês e outros, né? Outros chamados fatos históricos, né? E aí eu acho que eu gosto muito desse livro, acho fantástico, né? E ela faz um trabalho muito, eu acho um trabalho brilhante de fazer esse jogo entre a ficção e a realidade histórica, tal como conhecida até agora. Depois, no futuro, pode mudar. E ela, inclusive, usa bibliografia, né, no final do livro. Sim, isso é real. Inclusive, meu livro sobre uma lei está lá citado, se não me engano, A Morte de uma Festa Militar, não me lembro, e outros títulos estão lá. E ela não é a única a fazer isso, né? Tem muitos escritores que fazem ficção, que escrevem romances históricos, fazem isso. Mas eu acho que é por aí, né? Tem uma discussão em curso pelo pessoal da crítica literária, da militância, etc., que é assim, bom, quando nós não sabemos, como o historiador não sabe, não existe documentação, etc., vamos preencher com a ficção e isso fica sendo o passado. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas enquanto historiador eu não aposto nesse passado especificamente. Posso até gostar, me deleitar literariamente do que se cria em relação a isso, entendeu? Uhum. Do que, né, de até onde a imaginação, né, do artista que escreve, quer dizer, do artista, do escritor, né, do escritor de ficção, faz. Posso me deleitar com isso. Agora, chamar isso de história, eu acho que não é nem defesa do meu, do meu pedaço. Na verdade, é a defesa de uma certa epistemologia, né? Sim, sim, sim. Porque aí, senão, eu simplesmente abandonaria a historiografia e ia escrever literatura, apesar de não ter o talento que uma Ana Maria Gonçalves e outros têm para fazê-lo, né? Mas, enfim, eu particularmente não tenho nenhum problema com que a história seja modificada, né, pela literatura. Eu também não vou brigar porque as pessoas busquem ou transformem, né, essa literatura numa narrativa histórica, digamos assim, aceitável, né? Sobretudo se tem um componente político positivo, né, que é empoderar mulheres, né, mulheres negras especificamente, em função desse personagem feminino que a Ana criou, né? Repetindo sempre que é baseado num personagem que teria existido, que, segundo o filho dela, Sim. que é a única fonte que afirma que Luísa Marinha existiu e que foi filho de Luiz Gama. Maravilha. Não, talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, mas a questão não era tampouco traçar um paralelo entre a sua obra e a dela, até porque entendo que são propostas completamente distintas. Mas a questão que me parece que as duas se tocam é que, bem ou mal, as duas contribuem para a construção de um imaginário, né? Ainda que a sua seja baseada na história e a dela numa ficção, as duas propõem um protagonismo negro para essa história que, por anos, foi contada do ponto de vista do branco europeu, do branco português que colonizava essa terra. Sem dúvida. Aí realmente, sem dúvida. Mas o que eu quero insistir é que são duas linhas, né, de imaginário. É só nesse sentido, né, de que uma é a produção literária, que tem muito mais recursos, na verdade, né, do que eu posso, porque eu não posso inventar fonte, por exemplo. Claro.
Se eu inventar a fonte, vão me sacrificar. Vão me crucificar, melhor dizendo. Mas Ana Maria, por exemplo, ela inventou uma fonte, né? Ela inventou uma fonte, porque o plot do livro, quer dizer, esse, um manuscrito que ela descobre que foi produção do personagem que vai, enfim, é o livro, né? Ela encontra Sim. essa carta imensa ao filho, Luiz Gama, é o livro. E é um documento, quer dizer, na imaginação da escritora, é um documento que ela encontrou lá em Taparica, essa coisa toda, né? E foi engraçado porque até um cineasta muito famoso, ele chegou aqui para dar uma oficina e disse assim, isso aqui precisou vir Ana Maria Gonçalves para a Bahia para encontrar esse documento. Onde estão os historiadores que não encontraram? Ou seja, a coisa foi tão convincente. Agora, ao mesmo tempo, paga um pedágio para a história, né? Sim. Porque é um documento, né? Mesmo que seja um documento ficcional, é um documento histórico, um manuscrito, né? Além da bibliografia no final do coisa. Que é uma descoberta, aliás, não é nem assim, uma observação, que não é nem original minha, mas de um livro muito interessante escrito sobre a obra Um Defeito de Cor, por uma professora, uma tese, na verdade, né? Fabiana Carneiro da Silva, que ela discute exatamente essa fronteira aí na obra Um Defeito de Cor, essa fronteira entre ficção e realidade. É um livro fantástico dessa autora. Mas, mesmo sem ficção, o seu livro não deixa de ter elementos literários que fazem com que a leitura seja muito prazerosa. E, principalmente, na parte da etnografia, que você diz que é largamente baseada na iconografia que a gente tem, né? Mas você faz uma etnografia bem extensa do que é esse trabalho urbano e a vida desses ganhadores na rua. E aí, encaminhando para o fim da nossa conversa, como é de praxe, eu queria te perguntar sobre algum episódio específico que você encontrou, talvez nessa iconografia, ou algo que você tenha usado para fazer essa etnografia, algo que você sinta que tenha sido significativo ou mesmo muito interessante, que às vezes você não tenha tanta oportunidade de compartilhar. Eu escrevi duas biografias, né? Assim, fechadas em livro, né? Estou escrevendo uma terceira. Né? Notícia em primeira mão, informação em primeira mão. Estou escrevendo uma terceira. E eu não tenho a cara desses personagens, entendeu? Eu não tenho uma foto. Poderia até ter, porque eles atravessaram boa parte do século XIX, no momento em que a fotografia está assim. Talvez eles tivessem tirado fotos suas, né? Mas que, enfim, se perderam ou eles estão em alguma foto que o tempo todo olhando para você e você não sabe que são eles, né? Ou elas. Já no final do século você encontra, por exemplo, mães de santo importantes que tiraram fotografias e penduraram lá na parede de seus terreiros e até hoje estão lá. Isso nós temos. Mas, enfim, o Domingos Sodré, por exemplo, eu escrevi uma biografia sobre esse adivinho, né? Esse adivinho Nagô, né? Não sei como é a cara dele. Bom, 1857, eu consegui descobrir uma cara, várias caras, na verdade. Uma delas está na capa do livro. Né? Esse rosto que está na capa do livro é o rosto de um ganhador que participou da greve, eu não tenho a menor dúvida. Essa foto é de 1863, portanto, apenas 6 anos depois da greve. Ele está com a boina, né, e a roupa típica do ganhador. 100% dos ganhadores pararam e, portanto, ele foi um grevista. Eu acho que esse foi o saque mais incrível, quer dizer, que finalmente eu tenho um rosto para representar um movimento social sobre o qual eu escrevi. Não tenho sobre Marley, não tenho nem nessas biografias, que são indivíduos, né, que poderia ter esse rosto, talvez até mais facilmente, não. Eu tenho esse rosto, que eu acho assim, a melhor capa dos meus livros é essa daí, né? Por causa disso, né? Porque
ele dialoga diretamente com os assuntos, todos os assuntos, né, que estão no livro, né? Eu acho que esse rosto aí explica a greve. João, uma pergunta que a gente costuma fazer, até mesmo para dar um pouco mais de liberdade ao entrevistado, é que se tem alguma questão que a gente não tenha abordado, tem algum ponto que você gostaria de comentar que a gente não tenha conversado ao longo da nossa conversa? Eu só queria acrescentar uma coisinha Fique pequena. à vontade. Tá? Diga. Essa greve de 1857 foi considerada uma balbúrdia naquela época, né? E o meu estudo é resultado também de uma balbúrdia. Ou seja, vocês sabem a que eu estou me referindo. Aqui, o ministro da Educação disse que o que nós fazemos na universidade é balbúrdia. Não, o que nós fazemos, sim, é balbúrdia conceitual, intelectual, né? É inquietação, é inquirição, é investigação. Essa é a balbúrdia que nós fazemos. Um livro como esse, que, por exemplo, foi todo ele feito como resultado de pesquisa, enquanto professor pesquisador, e apoiado por órgãos de apoio à pesquisa, como o CNPq. Né? É isso que a gente faz com dinheiro público, entendeu? É esse tipo de trabalho, esse tipo de balbúrdia que fazemos. Eu só queria terminar com essa nota. Não poderia ser melhor. Perfeito, João. E a nossa balbúrdia aqui também fica... Essa balbúrdia que nós fazemos também fica satisfeito de tê-lo como colaborador, como parceiro. Então fica uma ótima deixa para que você possa voltar num momento futuro para conversar conosco novamente. Foi uma conversa muito bacana e a gente adorou recebê-lo aqui. Também gostei muito da entrevista. Reparei que vocês realmente leram, como não é comum na maioria dos entrevistadores, então fiquei muito satisfeito. Tá bom? Espero encontrá-los um dia ao vivo. Com certeza, de preferência na Bahia. De preferência. A Bahia está aqui esperando por vocês. Então, João, obrigado pela sua participação. Para a gente foi uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Parabéns pelo livro Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, que foi publicado no último agosto pela Companhia das Letras. Então, deixo aqui o meu convite também para que a nossa audiência possa ir atrás do livro e ler também, já que uma hora foi pouco para a gente conversar sobre todos os pontos nele abordados. Juliana, Natália, muito obrigado pela parceria, pela companhia. Sigamos juntos. Um prazerzaço, João, Natália, João Reis. Poxa, que prazer falar sobre a sua obra, trocar essa ideia. Foi sensacional. Muito obrigada. Nós que agradecemos, João. Foi um prazer imenso dessa conversa. Obrigado a você, Natália. Também gostei muito. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.